partirmos da leitura para esta palavra, essa conversa, essa tarde, está contextualizado com a morte de Moisés. Indubitavelmente, Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. Indubitavelmente, Moisés fora o maior líder do Antigo Testamento. Ele fora escolhido por Deus para liderar uma congregação, um campo de trabalho de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Foram 40 anos de liderança de Moisés sobre o povo hebreu no deserto do Sinai. E neste período, a lei do Senhor foi dada. Um tabernáculo extraordinário com uma mobília extraordinária foi levantado no deserto. E na gestão desse grande líder chamado Moisés, foi a gestão em que Deus realizou os maiores milagres que se tem registro na história do povo de Israel. Debaixo da liderança de Moisés, comida caía do céu. Debaixo da liderança de Moisés, o mar vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto. De maneira que os maiores milagres que se tem registro na história de um povo se deu através da liderança de Moisés. Porém, ninguém é eterno. Chega um momento que o tempo de uma liderança passa. E o texto que nós lemos está contextualizado com um período de transição de um líder para outro líder. Neste caso, essa transição se deu porque o líder havia morrido. Mas nem sempre uma transição se dá por causa da morte do líder. Às vezes, simplesmente o tempo daquela liderança acaba e inicia-se um novo tempo, um novo líder, um novo projeto. É um período de transição. Em algum momento nós iremos viver um período de transição em nossas vidas, seja enquanto líder ou enquanto liderado. E o que nós precisamos aprender sobre transição de líderes? Quando passa um tempo de um líder e levanta-se um novo líder. Vamos para o contexto dessa transição. Moisés, o grande líder do povo de Israel, havia morrido. Olha como termina a narrativa do período da liderança de Moisés. Veja comigo. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Olha o que o texto diz. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Ele era um líder tão excepcional, tão querido e tão amado, que o período de luto, de pranto pela morte de Moisés, durou 30 dias nas campinas de Moab. E o texto diz que então se cumpriram os dias do pranto e do luto por Moisés. Agora, olha o que o texto diz no verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta, líder, algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó,
e a todos os seus oficiais, e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel, não se levantou líder igual. Como substitui um camarada desse? Como substitui um líder desse? Tamanha é a grandeza e excepcionalidade da sua liderança. Agora olha o que o texto diz. Josué capítulo 1. Sucedeu, diga forte, sucedeu. Sucedeu quando? Depois da morte de Moisés. Sabe o que o texto está dizendo? Quando diz sucedeu, sucedeu quer dizer continuidade. A história não acabou. Moisés morreu, mas a história continua. Troca-se o líder, vai-se um líder, levanta-se outro, mas a história continua. Então, quando o texto diz sucedeu depois da morte de Moisés, o texto está dizendo, ok, o mar vermelho se abriu, teve 10 pragas, teve cordoniza, teve maná caindo no céu, teve milagres extraordinários. Agora o grande líder passou, acabou seu tempo, encerrou sua fase, seu ciclo, seu período, seu ministério, mas a história ainda continua. Sucedeu, ou seja, o mar vermelho se abriu, ok, mas ainda falta o Jordão se abrir. Aleluia. O Monte Sinai pegou fogo, trovejando com a glória de Deus, pegou, mas ainda falta as muralhas caírem por terra. Glória a Deus. Quando você lê Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, você vê milagres extraordinários. Mas quando você lê Josué, você também lê milagres extraordinários. Por quê? Porque sucedeu depois da morte de Moisés. Sucedeu depois da morte de Moisés. O Rio Jordão se abriu depois da morte de Moisés. A muralha caiu depois da morte de Moisés. O povo conquistou depois da morte de Moisés. Moisés morreu, mas a história continua. Então precisamos entender que quando há uma transição de um líder para o outro, seja o motivo, seja qual for o motivo que encerrou aquele ciclo, precisamos entender que a história continua, o departamento continua, o conjunto continua, o projeto continua, a igreja continua, o trabalho continua. O que acontece quando um grande líder encerra o seu tempo, seu ciclo, seu ministério? Simples, Deus levanta outros. Aleluia. Agora observe comigo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés é o quê? Servo do Senhor. Que este falou. Quem falou? Moisés ou o Senhor? Moisés está morto. Morto não fala. Então quem falou não foi Moisés. Quem falou foi o Senhor. Ou seja, o servo do Senhor está morto, mas o Senhor do servo está vivo. Porque servos vêm e vão, mas o Senhor continua para sempre no comando da sua mão. Então, sucedeu depois da morte de Moisés. A história continua, a narrativa continua.
Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou com Josué. Como que o Senhor falava com Moisés? Eu ouvi alguém dizer lá. Como o Senhor falava com Moisés? Face a face. Depois de Moisés, se levantou porventura algum outro líder, algum outro profeta, o qual o Senhor falou com ele face a face? Não. Está no texto. Nunca mais se levantou algum com quem o Senhor falasse face a face. Então, o texto diz que o Senhor falou com Josué. A pergunta é: como o Senhor falou com Josué? A Bíblia não diz como o Senhor falou com Josué. Uma coisa eu sei: não foi face a face. Porque face a face ele só falou com Moisés. E depois de Moisés não levantou outro com quem o Senhor tivesse falado face a face. Então, uma coisa eu sei: o Senhor falou com Josué e não foi face a face. Aí alguém vai dizer: pastor, se não foi face a face, como foi? Pode ter sido em sonho, pode ter sido em visão, ou pode ter enviado um profeta. E daí, pastor? E daí que não importa a forma que ele falou, o importante é que ele falou. Aleluia. Com Moisés falou face a face. Com Josué, não sei se foi em sonho, não sei se foi em visão, não sei se foi enviando o profeta. O que eu sei é que o Senhor falou. Ou seja, muda-se a liderança, muda-se os métodos, mas o importante é que o Senhor continua falando. Com o líder A ele fala de um jeito, com o líder B ele fala de outro jeito, com o líder C ele fala de outra forma, com o líder da outra região ele fala de outra maneira. O importante é que ele está falando. Quem crê que Deus fala com o seu líder? Não sei se foi em visão, não sei se foi em sonho, ou se foi numa revelação profética. O que o texto diz é que o Senhor falou. Ou seja, muda-se o líder, mas o Senhor não muda, ele continua falando. Pode não ser face a face, como falava com o outro, mas ele continua falando. E se ele está falando, a liderança está debaixo da direção de Deus. E se a liderança está debaixo da direção de Deus, vai dar tudo certo. Mudou o líder, mudou o método, mas a palavra é a mesma. Falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Agora tu levanta-te, dispõe-te e passa este Jordão. Ou seja, até o exato momento, Josué estava de luto por Moisés. Porém, ao cabo de 30 dias, Deus chega para Josué e diz: ei, levanta, acorda, dispõe-te, passa o Jordão. Por quê? Meu servo Moisés está morto, mas a vida continua. Glória a Deus. O projeto continua. Dispõe-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Josué foi usado por Deus para introduzir um povo na terra prometida. Aleluia.
Então, Deus começa um projeto com um líder e é capaz de terminar o projeto com outro líder. Nós não devemos ficar presos à liderança, porque o projeto não é do líder, o projeto é do Senhor, e Deus é capaz de prover novos líderes para levar a cabo o projeto. Agora, Moisés é um tipo de Cristo, porque Moisés libertou o povo do Egito, sim ou não? Cristo nos libertou do pecado, do mundo, da escravidão do Egito. Josué também é um tipo de Cristo, porque Josué introduziu o povo na terra prometida, e Cristo também há de nos levar à terra prometida, a Canaã celestial, a nova Jerusalém que desce do céu. Então Jesus é o nosso Moisés e o nosso Josué. Moisés morreu, Jesus morreu, mas Jesus morreu como Moisés e ressuscitou como Josué para nos levar à terra prometida, que é o céu. Então veja que aqui temos um tipo de Cristo tanto em Moisés como em Josué. De maneira, queridos, o texto diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3: todo lugar, isso é interessante, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Olha que interessante. Ele está falando com quem? Josué. Josué é o novo líder, sim ou não? Moisés é o líder antigo, sim ou não? Ele fez uma promessa para Moisés, mas ele vai cumprir em Josué. Aleluia. Levanta tu, este povo, passa o Jordão, aonde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi ao meu servo Moisés. Deus está dizendo: Moisés morreu, mas a promessa está de pé. Moisés, meu servo, está morto, mas a promessa não morreu, não envelheceu, ela ainda está de pé. Quem falou foi Deus, ela vai cumprir. Deus não prometeu para A, para B, para C, Ele prometeu para o seu povo. Ele está dizendo: troca-se o líder, mas não muda-se a promessa. A promessa está de pé. A promessa continua. Como eu prometi a Moisés, verso 4: desde o deserto, diga deserto, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, diga grande rio. Que rio, pastor? O rio Eufrates. Toda a terra, diga forte, toda a terra. Olha que interessante, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Josué é um novo líder. Meu tema é animando o novo líder. Josué é um novo líder. Olha o que Deus diz para Josué: Josué, está vindo o deserto aqui? Estou. Sai do deserto e vai andando pela terra até o rio. Pega o Líbano e vai andando até o mar grande. E daí, Senhor, e daí que aonde der para pisar, Aleluia. Glória a Deus. aonde couber o teu pé sem molhar, eu tenho te dado. E quando
firme, aí é o limite. Mas aonde tiver terra firme, aonde der para você colocar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Não entendi, pastor? Lá vai. Não aceite 1 centímetro a menos do que o território que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu o conjunto, lidere o conjunto. Se Deus te prometeu o setor, lidere o setor. Se Deus te prometeu a cidade, lidere a cidade. Se Deus te prometeu a região, lidere a região. Se Deus te prometeu o estado, lidere o estado. Se Deus te prometeu o norte, lidere o norte. Se Deus te prometeu o Brasil, lidere o Brasil. Aonde colocar a planta do pé, eu te dei, diz o Senhor. Porque tem líder que se conforma com, não, Deus me deu esse conjunto de 15 pessoas aqui, de 20, de 30, é isso aqui. Você tem a cidade inteira para você ganhar. Você tem a região, você tem o estado, você tem o bairro, você tem o setor. Deus está dizendo, aonde colocar a planta do teu pé, eu te tenho dado. Ei, esta noite, pare de liderar os jovens da igreja e comece a liderar os jovens da cidade. Aleluia. Oh, alguém está entendendo o que eu estou falando? Amplie a sua visão. Pare de ficar contando quantos jovens tem na igreja e comece a contar quantos jovens tem na cidade. Eu estou sentindo uma graça aqui. Pare de contar quantos jovens tem no teu setor, na tua congregação, e comece a contar quantos jovens tem no estado e vá para cima, porque aonde colocares a planta do teu pé, Deus vai te dar. É o que Deus está dizendo para Josué. Desde o rio Eufrates até o Mar Grande, do deserto até o rio, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não é fácil substituir um líder como Moisés, mas o mesmo Deus que usou Moisés é o mesmo Deus que será com Josué, e é o mesmo Deus que está dizendo, como fui com Moisés, assim serei contigo. Diga para alguém do seu lado, pare de liderar os jovens da igreja e comece a liderar os jovens da cidade. Aquele conjunto vai crescer absurdamente. Aquela congregação vai crescer absurdamente. Pare de fazer trabalhos para os jovens da igreja e comece a fazer trabalho para os jovens da cidade. Deus vai te dar estratégia. Deus não te colocou como líder daquela igreja, Ele te colocou como líder daquela cidade. Aleluia. Lembra quando Jesus chegou em Gadara? Jesus chegou em Gadara. Aí tinha um homem endemoniado que chegou para ele, se prostrou. Aí Jesus pergunta para os demônios: qual é teu nome? Legião. Legião pode ser 2.000, legião pode ser 4.000, legião pode ser 6.000. Então tinha ali naquele homem de 2 a 6.000 demônios. Aí eles dizem assim para Jesus: rogo-vos
que não nos lance fora do país. Ou seja, Jesus tinha o poder de pegar todos os demônios de Gadara e expulsá-los do país. Você vai voltar para aquela cidade com autoridade para expulsar os demônios do tráfico de drogas, da prostituição, porque Deus não te fez atravessar este mar para você pastorear uma meia dúzia de jovens. Deus te fez atravessar o mar para você liderar a cidade, expulsar os demônios da cidade e implantar o reino de Deus naquela cidade. Então volte para a sua igreja, volte para a sua congregação, volte para a sua região com a seguinte mentalidade: Deus não me colocou para liderar uma igreja, Deus me colocou lá para liderar a cidade. Enquanto tiver um jovem fumando, se drogando, se prostituindo, não se contente enquanto não ganhar a cidade. E se eu não conseguir ganhar a cidade, uma boa parte você vai conseguir. O primeiro passo é você entender que a sua liderança não está limitado a liderar os jovens da igreja, e sim a liderar os jovens da cidade. Pastor Lorano contou aqui. Começou liderando um conjunto, começou liderando os jovens do campo, depois os jovens do estado, depois os jovens do país. Aleluia. Glória a Deus. Deus está levantando alguém aqui para liderar uma cidade. Deus está levantando alguém aqui para liderar uma região. Deus está levantando alguém aqui para liderar um estado. Deus está levantando alguém aqui para liderar uma nação. Quantos estão entendendo essa palavra essa tarde, essa noite? E nessa noite, pare de pensar que você está limitado à igreja e comece a liderar os jovens da cidade. Aonde colocar a planta do teu pé, eu te tenho dado, diz o Senhor. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Moisés morreu, mas a história continua. Moisés morreu, mas a vida continua. Moisés morreu, mas a promessa está de pé. Agora, versículo 6: se for corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Observe você que Deus vai fazer 7 promessas para o novo líder. Quem é líder aqui, levante a mão. Só quem é líder. Tem 7 promessas para você. Vai anotando aqui. Primeira promessa, verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Primeira promessa. Segunda promessa, verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Terceira promessa, ainda no verso 5: como fui com Moisés, assim serei contigo. Quarta promessa, verso 5 ainda: não te deixarei, nem te desampararei. A quarta promessa: não te deixarei. Quinta: e nem te desampararei. Sexta promessa, verso 6: tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais.
Sétima promessa, verso 9, última parte, que diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha essa última promessa. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer. Diga forte, quer que andares. Lembra daquele texto? Os passos de um homem bom são o quê? Confirmados por quem? Pelo Senhor. Confirmação vem antes ou depois? Vamos lá? Confirmação é algo que vem antes ou depois? Depois. Se eu ligo para o pastor Aran e diz: pastor Aran, quero fazer uma agenda para o senhor. Eu faço uma agenda para ele para abril de 2024. Quando for lá para janeiro, fevereiro, eu ligo para ele para conferir. Então confirmação não vem antes. Confirmação vem. Olha o que Deus está dizendo. Olha o que o texto diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ou seja, o homem bom vai dando os passos na frente e Deus vai confirmando atrás. Ou seja, redobra atenção, você que é líder. Nem sempre Deus vai te dar uma direção. Pastor Marcos, vai ter vezes que Deus não vai te dar uma direção. Você vai orar, buscar, orar. Deus me dá uma direção. Para que lado eu vou? Para que direção eu vou? E Deus não vai te dar uma direção. Pelo contrário, Ele vai dizer assim: aonde quer que andares, eu serei contigo. Vai ter vezes que Deus não vai te dar uma direção. Pelo contrário, Ele vai perguntar para você: você quer ir para onde? Está no texto. Você quer ir em qual direção? Deus, eu estou querendo ir por aqui, então vai, porque eu vou contigo. Jeová, estou querendo ir por aqui, vai, porque eu vou contigo. Eu estou querendo fazer isso, então faz, porque eu vou atrás da lei. Nem sempre Deus vai na tua frente. Vai ter vezes que Ele vai atrás de você, confirmando os teus passos, confirmando as suas posições, confirmando as suas decisões. Você que é líder, você, às vezes, você não já se sentiu perdido? Será que eu estou no caminho certo? Eu vou fazer isso aqui, será que é isso aqui mesmo? Eu pedi confirmação e Deus não me deu. Confirmação não é antes, confirmação é depois. Deus está dizendo: vai, que quando você for eu confirmo. Faz, porque vai dar certo. Eita, Deus está criando um relacionamento tão íntimo, tão profundo, tão tremendo com líderes aqui, que Deus está dizendo: vai ter dia que eu vou te dar direção, mas vai ter dia que aonde você for, eu vou atrás de você, confirmando os seus passos. Aleluia. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer. Ou seja, Josué, aonde você quiser ir. Será que Deus confia nesse líder? Pastor, Deus não confia em líder. Será que não? Se Deus te levantou, Deus confia em você. Aleluia. E Ele confia tanto que está dizendo: aonde você quer andar, eu serei contigo. Eu confirmo os seus passos, Josué. Então são quantas promessas? São quantas promessas? 7. Só que vida de líder, de liderança, não é só promessa. Porque aqui tem 7 promessas, mas também tem 7 ordens. Pastor, eu pensei que era só promessa. Não, tem ordem também.
Pastor, eu pensei que era só maravilha. Não, tem ordem também. Jeová, aleluia. Quer tomar posse das 7 promessas? Segura aí as 7 ordens. Pergunta aí para o vizinho: quer promessa? Segura aí as ordens. São quantas promessas? 7. Verso 3, verso 5, verso 5, verso 5, verso 5, verso 6 e verso 9. 7 promessas. Agora vamos ver quais são as 7 ordens para que você viva as 7 promessas. Versículo 6, primeira ordem: esforça-te. Quer ser bem sucedido na liderança? Esforça-te. Aleluia. Glória a Deus. Não é Deus que vai te fortalecer, não. É você que vai se esforçar. Ah, você pensou que era só aonde você quiser ir, eu vou atrás de você. Mas agora não é Ele que te fortalece, é você que tem que se esforçar. Agora não é promessa, agora é ordem. Esforça-te. Ser forte, ser corajoso. Deus não gosta de líderes covardes. Deus gosta de líderes corajosos. Fé não é ficar com um projeto no papel dizendo não vai dar certo. Não vai dar certo, Deus vai mandar o recurso. Não, fé é fazer o compromisso. Fé é encomendar um negócio. Aleluia. Fé é dar um passo no escuro e deixar Deus colocar o chão depois. Isso é fé. Fé não tem nada a ver em começar a fazer quando já tem tudo pronto e sobrando. Fé é começar a fazer quando não tem nada, mas você vai fazendo, Deus vai mandando, vai fazendo, Deus vai mandando, vai fazendo, Deus vai mandando. Ser corajoso, esforça-te. Primeira promessa: ser forte e corajoso. Segunda, primeira ordem: ser forte e corajoso. Segunda ordem, verso 7: tão somente ser forte e muito corajoso. Algumas versões no verso 6, quando fala corajoso, diz: tem bom ânimo. Ei, Deus não quer que você tenha apenas ânimo. Deus quer que você tenha bom ânimo. Lembra da tempestade? Os discípulos estão no barco, Jesus vem andando sobre as águas de madrugada. Eles pensam que é um fantasma, porque existem bênçãos que parecem fantasmas, e existem fantasmas que parecem bênçãos. Diga assim para o seu vizinho: cuidado. Existem bênçãos que parecem fantasmas, e existem fantasmas que parecem bênçãos. Você olha lá no Instagram, 200 filtros, e diz é bênção. Cuidado, pode ser fantasma. Tem gente que chama fantasma de bênção e bênção de fantasma, mas Deus vai te dar discernimento. O filtro não vai te enganar, a foto do biquinho não vai te enganar, a calça leg não vai enganar você. O que é bênção é bênção, o que é fantasma é fantasma. Às vezes o diabo manda fantasma que parece bênção, e às vezes Deus manda bênção, você acha que é fantasma. 10 minutos. Agora olhe para cá. Jesus chega e diz para
seja, no meio da tempestade, não temas. Até aí tudo bem. Não é para ter medo, ok. Mas aí ele dá uma ordem. Tem bom ânimo. Aí cumpre. No meio de uma tempestade, não ter medo já é difícil. Agora, ficar animado. Deus está dizendo assim, ó. Fique animado com as tempestades. Fique animado com os problemas. Quando começarem a aparecer os imprevistos, os ventos começarem a soprar contrário, contra o projeto, contra a sua liderança, contra a sua vida, não tenha medo, não temas, não te espante, não perca o ânimo, mas tende bom ânimo. Fique animado com a luta. Fique animado com a prova. Fique animado com as circunstâncias contrárias. Quando o vento soprar contra o teu barco, fique animado. Por quê? Porque é o vento contrário que faz o avião decolar. Esse vento não é para te matar. Esse vento é para a sua liderança decolar. O teu conjunto vai decolar. Teu departamento vai decolar. Tua igreja vai decolar. Teu projeto vai decolar. Fique animado com o vento. Tente bom ânimo. Primeira ordem, esforce. Segunda ordem, tem bom ânimo. Terceira ordem, tome cuidado para cumprir toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Quarta ordem, não te desvie nem para a direita e muito menos para a esquerda. Ou seja, seja reto. Seja reto. Tudo que você for fazer, seja reto. Para que esse negócio de olhar para o lado, aí olha para a direita, olha para a esquerda, não tem ninguém vendo. Vou fazer. Eu sei que é errado, eu sei que não está certo, mas não tem ninguém vendo. Ei, seja reto. Seja correto. Quando você for fazer alguma coisa, não olhe para os lados, olhe para cima e contemple aquele que tem os 7 olhos como chama de fogo, enxergando o teu procedimento. Seja reto. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quinta ordem, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Tem jovem, tem crente que ele fala de tudo, menos de Bíblia. Ele fala da vida dos outros. Ele fala da novela. Ele fala da nova série. Mas ele não tem assunto de Bíblia. Deus está dizendo, não aparte da tua boca o livro desta lei. Quando alguém vier falar mal de alguém para você, chama ele para ler a Bíblia. Chama ele para a escola bíblica dominical. Líder não é para andar murmurando e nem para deixar os outros murmurar. Aonde tem líder cheio do Espírito Santo, não tem murmuração, não tem fofoca, não tem mentira, não tem disse que me disse, que souberam, que me contaram, que fiquei sabendo. Não aparte da tua boca o livro desta lei. O pastor Laran falou aqui que é tímido. Então, o senhor mais eu é dois tímidos. Se colocar eu e o pastor Laran no avião daqui para o Japão, 30 horas de voo, vai ser 2 tímidos. Agora, a hora que o assunto for Bíblia, aí nós vai e volta a conversar. Aleluia! Pensa que alguém calado sou eu. Sou tímido, retraído. Quando eu estou numa mesa, eu sempre sou o que menos fala. Mas quando entra o assunto de Bíblia, do livro desta lei, aí eu tenho que abrir a minha boca. Eu sempre tenho alguma coisa para falar do livro desta lei, porque nela medito de dia e de noite. Esta é a ordem do Senhor para todo líder. Aleluia! Sexta ordem, não temas. Sétima ordem, não
te expandes. 5 minutos, que é contagem regressiva. É assim que eu gosto. 7 promessas, 7 ordens. 7 ordens, 7 promessas. Aleluia. O texto fala dos heteus. Heteus é um grande povo dos tempos bíblicos, do tempo de Moisés e Josué. E sabe como é que esse capítulo 1, a grande lição que esse capítulo 1 nos traz? Período de transição. Sai Moisés, entra Josué. O Deus que falava com Moisés é o Deus que continua falando com Josué. Josué é absurdamente diferente de Moisés. Porque quando Deus levanta alguém para substituir outro, Deus não precisa de outro igual. Deus também usa o diferente. Glória a Deus. Quem foi o substituto de Elias? Eliseu. E não há personalidade mais diferente entre Elias e Eliseu. Mas o Deus que usou Elias foi o Deus que levantou Eliseu. Deus não precisa de outro Moisés. Ele precisa de um Josué. Ele não precisa de um outro Elias. Ele precisa de um Eliseu. Ele não precisa de um outro Paulo. Ele precisa de um Timóteo. Você não precisa ser igual a ninguém. Seja você mesmo. Com os teus defeitos, com as suas qualidades, Deus vai te usar do jeito que você é. Ei, novo líder! Ei, nova líder! Novo regente! Nova regente! Evite fazer autocomparação. A pior coisa que um novo líder pode fazer é quando ele começa a fazer comparações entre ele e o líder anterior. A frustração é certa, porque geralmente é alguém que tem 1 ano de ministério se comparando com alguém que tem 20, que tem 30, que está a anos-luz na sua frente em tudo. Aí você começa a se autocomparar com fulano, com Beltrano, com Ciclano, e você vê que não dá conta de chegar nem perto do que ele é. E aí você se frustra. E um líder frustrado não consegue levantar e animar ninguém. Não faça autocomparações. Vai do jeito que você é. Faz com aquilo que você tem. Porque Deus usa homens e mulheres diferentes em processo de sucessão e substituição na sua obra. Que Deus em Cristo nos abençoe.